A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu querido. Que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, esteja na sua vida, quanto também na minha. É um prazer estar nesta manhã de domingo trazendo para você a mensagem de Deus para o seu coração. E eu louvo muito a Deus, amado, por poder estar aqui transmitindo a palavra do Senhor. Olha, você que está acompanhando a gente pela rádio CBC Gospel, ou pela CBC TV, peço a você que também compartilhe o link da nossa rádio com os seus amigos, para que mais pessoas sejam alcançadas por este estudo, por esta palavra, tá certo? E meu querido, você que está no canal, no YouTube, tá? No canal do Bispo Antônio Dias Oficial, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, você vai estar nos ajudando a levar a mensagem de Deus a muito mais pessoas. Também comente, deixe o seu like, tá? Ative o sininho, tá? E compartilhe também com os seus amigos, nos seus grupos sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas com o estudo da palavra de Deus. A lição que nós vamos estudar, amados, é da revista da CPAD, tá? E o tema da nossa lição é a justiça divina, o tema desse trimestre. Fala sobre a justiça divina. E a lição de hoje o tema é Vem o Fim. Vem o Fim. Então, veja bem, quão importante é a lição desta manhã, tá? Então, queridos, a lição de hoje é a lição número 2, do dia 9 de outubro de 2022, que tem o tema Vem o Fim. O nosso textuário está lá em Ezequiel, no capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Meu amado, a verdade prática da lição é esta: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. O atalaia de Deus anuncia aquilo que é inevitável, o juízo divino. E o atalaia de Deus anuncia que o juízo divino se aproxima, tá, queridos? Então, seja bem-vindo à lição. A leitura bíblica é Ezequiel, capítulo 7, dos versículos 1 ao 10, que nós vamos ler, para que possamos, assim, entender a lição. Diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: O mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti,
e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Amém? Vamos orar ao Senhor, meu amado. Amém? Querido e amado Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos pela bênção, pela graça. Te louvamos, meu Deus, pela palavra que fora lida. Te louvamos porque o Senhor tem estado conosco a cada momento. E agora, Senhor, pedimos a tua bênção, como também pedimos perdão dos nossos pecados e a capacidade de assimilar, meu Deus, a lição de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, a lição desta semana tem como propósito analisar o capítulo 7 do livro de Ezequiel. Este livro que tem como base o juízo de Deus para a terra de Israel, bem como para o mundo. Aqui, a profecia de Ezequiel transborda para a dimensão global. Então, o estudo desta porção bíblica tem como um dos principais objetivos, queridos, avaliar o nosso relacionamento com Deus. Sabe? Como nós estamos nos relacionando com o Senhor nosso Deus. Estamos diante de um Deus soberano que um dia pedirá contas de cada ato do ser humano. Como cristãos, estamos conscientes desta realidade espiritual futura, ou não? Creio que estamos todos conscientes desta realidade. A lição, ela tem como objetivo, queridos, 3 pontos importantes. Apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel. Segundo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e a repetição da sentença. E terceiro, identificar o inimigo, que servirá como instrumento do juízo divino. Queridos, é preciso que nós sejamos apercebidos, porque vem o fim. Fim vem, é o que nos diz a palavra de Deus. Queridos, o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 de Ezequiel é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos habitantes de Israel, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente as mensagens de Ezequiel e também de Jeremias, por não acreditarem que Javé, que Deus permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Mas Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer, para chamar a atenção, para pesar a mão sobre os rebeldes da casa de Israel. Meu amado, o primeiro ponto da nossa lição é sobre a profecia de Ezequiel. E a palavra-chave da lição de hoje é fim. Tá? Fim, final, ponto final, encerramento. Não é verdade? Então, amados, sobre a profecia,
Aqui no versículo 1 e 2, né, tá? Diz o seguinte: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Amém, irmãos? Então Ezequiel, ele introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. O profeta não está falando dele, ele está dando a autoria da palavra. Ele diz: veio a palavra do Senhor a mim, aqui no versículo 1, tá? Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Então, amados, a chancela de autoridade divina, né? Assim como diz o Senhor Jeová, é a marca registrada dos profetas de Javé, dos profetas de Deus. Então isso mostra que Deus, ele é a fonte da profecia. Quando o profeta diz: veio a palavra do Senhor a mim, ou assim diz o Senhor, amado, isso aqui é uma chancela de autoridade divina. Isso aqui mostra que Deus, ele é a fonte da profecia. Aqui, amados, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21, diz assim, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Querido, isso era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Então, essa fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Então, amados, você está conseguindo entender, não é? Então, amados, continuemos aqui, tá? Sobre a profecia, nós vimos aqui a introdução, a forma como Ezequiel introduz a profecia. E a extensão, né? Vamos ver aqui a extensão da profecia. No versículo 2, a parte B do versículo, né, diz assim, tá? O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Preste bem atenção, meu querido, que aqui a profecia está abrangendo os 4 cantos da terra. A expressão hebraica, né? Adamar, Israel, para a terra de Israel, no versículo 2, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Então isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Israel, pois ele tem também um caráter cósmico, tá? Ele tem também um caráter cósmico quando fala dos 4 cantos da terra. Então, saiu das fronteiras de Israel e vai nas extremidades. Está entendendo, meu amado? Então, é extensivo a outros lugares. Então, isso fica claro pelo uso da expressão escatológica: o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, o fim não está sendo profetizado apenas para Jerusalém, apenas para Israel, mas está sendo globalizado aqui, quando diz que o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Versículo 2,
Tá certo, meu amado? Então, aparece na Bíblia, né, aqui, para se referir a toda a terra. Aqui em Isaías, no capítulo 11, no versículo 12, diz assim: e levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Olha só, amado. Veja aqui, Apocalipse 7, versículo 1, diz assim: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Queridos, e diz agora, a extensão, o fim, não se refere apenas a Israel, mas se refere aos 4 cantos da terra, aos confins da terra, se refere ao globo, tá? Envolve todos nós. Então este alerta é para todos nós. O fim vem e está chegando o dia em que o Senhor vem buscar a sua igreja. Queridos, vamos estar pronto, né? Então, sobre a profecia, nós vimos aqui a introdução, como Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas, né? Que é: veio a palavra do Senhor a mim, ou assim diz o Senhor Jeová. E nós vimos aqui a extensão da profecia, né? Que abrange os 4 cantos da terra. Agora, quando se dará? Aqui nos versículos 3, tá? E no versículo 3, tá? Que diz assim: olha, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E no versículo 8 ele diz o seguinte, aqui ele diz assim, olha, agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Quando? Agora. No versículo 3 diz assim, queridos. Olha o que diz aqui no versículo 3. Agora vem o fim sobre ti. Agora. Então, amados, a qualquer momento, tá? Então, o agora, no versículo 3, está no hebraico, atá, agora, que ressalta a iminência do fim. Esse verbo, ele reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa, né? Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Então, essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico pa, vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem. Versículo 5. Apenas a parte B do versículo diz assim, né? Mas nós vamos ler tudo, olha, vem a tua sentença, ó habitantes da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Eis que vem, tá? Vem a tua sentença, eis aqui o dia, eis que vem. Olha, amados, a profecia, né, dita que o fim vem, tá? Como que você tem visto isso? Como que você tem encarado esta realidade profética aqui do livro de Ezequiel? Queridos, o profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com Deus. Olha, querido, basicamente o capítulo 7
aqui no capítulo 7, nós podemos desenvolver 6 aspectos da profecia do juízo contra Israel. Primeiro, será uma destruição completa. Segundo, uma destruição iminente, tá? E vai realmente, de fato, acontecer. Terceiro, uma destruição inevitável. Não tem como evitar. Quarto, não haverá obstáculo para esta destruição. E quinto, o templo também não seria poupado. Sexto, queridos, uma destruição universal, então abrangente, além de Israel. A Bíblia de Estudo Pentecostal traz um comentário que resume esse estado de coisa, fazendo conexão com os acontecimentos para esses últimos dias. O dia da ira e da destruição estava bem próximo dos israelitas. Então, amados, é importante, é muito importante que nós estejamos atentos para os alertas, para o despertamento que o profeta Ezequiel vem trazendo nas suas profecias, também para os tempos de hoje. O segundo tópico fala sobre o fim. Sabe, temos ouvido muito falar sobre o fim. Quando eu era criança, lá na minha classe da Escola Bíblica Dominical, eu ouvia as missionárias falando já do fim. Hoje, com praticamente 65 anos, hoje também eu prego sobre o fim. Está entendendo? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas, queridos, sobre o fim, vamos ver aqui o sentido no versículo 2, né? No versículo 2, no versículo 3, diz assim: Tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim. Aí no versículo 3 ele diz: Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira. E o versículo 6 diz: Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Então, amados, presta bem atenção. A palavra fim no hebraico, etes, significa destruição, ruína, morte, condenação. Então, queridos, ou aquetes, o fim, que trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6. Um discurso poético cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. Então, a literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar a sua mensagem. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Então, amados, sobre o fim, o sentido da palavra fim, né? É isso aqui: destruição, ruína, morte, condenação, né? Há expressões repetidas sobre o fim. Nós vemos que o texto ele é muito incisivo e repetitivo, né, sobre o fim. Então, a repetição das expressões: vem o fim vem, aqui do versículo 2, agora vem o fim, no versículo 3, vem o fim vem, no versículo 6, eis que vem, veio a tua ruína, no versículo 10, chama a nossa atenção, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original dessa profecia. Então, os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo, chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés, que era conhecedor do pacto lá do Sinai, ao arrependimento.
chamando o povo para voltar às leis, voltar ao pacto. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real. Ezequiel traz esta mensagem com muita profundidade sobre o fim, tá, amados? A repetição da sentença, né? Tá? Então, amados, os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina, tá, amados? Então é importante que nós estejamos aqui em Naum, por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, diz assim, olha, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Um dos objetivos desse juízo, amados, é a erradicação da idolatria. O povo estava substituindo Deus por ídolos, por crenças populares pagãs de outras nações. A causa das abominações era justamente a idolatria. Se você observar os versículos 3, 4, 8 e 9, você vai entender isto. Visto que a casa de Israel recusou esse remédio contra a idolatria através do arrependimento. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 36, versículo 16, diz assim, porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Olha, todos estão sendo informados de antemão, quer dizer, antecipadamente, sobre a causa da destruição. E também lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque nós somos seres morais e prestaremos contas a Deus também pelos nossos atos. Então, meu querido, atentemos para as profecias de Ezequiel, tá? E não esqueçamos que ele fala sobre o fim e que é bem presente e é bem atual para os nossos dias. Capítulo 7 traz uma série de expressões, uma série de sentenças que confirmam o sentido da destruição total no fim. Amados, quando chegar a vez do sofrimento de Judá, a destruição será completa. A última parte do versículo 10, a última parte do versículo 10 diz o seguinte, olha, floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Olha, como é que está a tua vida? Como é que está, meu amado, teu país? Como é que está a tua igreja? Como é que está a tua família? Tá? Então ele diz aqui o seguinte, que a última parte, vemos aqui na última parte do versículo isso, né? Que a soberba reverdeceu, né? E a primeira parte do versículo 11, por exemplo, diz assim, ó, a violência se levantou. Em vez de a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles. Porque a violência se levantou, e é o que nós estamos vendo hoje, meu amado, a soberba, a violência. Tá? Então, queridos, quando chegar a vez do sofrimento de Judá, a destruição será completa. A última parte do versículo que lemos aqui, do versículo 10, e a primeira parte do versículo 11, foram traduzidas da seguinte forma: a arrogância floresceu, a insolência brotou, a violência tomou a forma de um rebento de maldade. Na expressão,
nem haverá lamentação. Versículo 11. A palavra que foi traduzida por lamentação também pode se referir àquilo que é glorioso ou bonito. Amados, no terceiro ponto da nossa lição, Ezequiel fala sobre o inimigo. Você já parou para pensar sobre o inimigo? Você já parou para pensar sobre o inimigo? Ele diz aqui no versículo 10 o seguinte: eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, verdeceu a soberba. Meu amado, olha só, né? A maldade, a impiedade floresceu. O que essas palavras significam? Então, há diversas interpretações que não cabem neste momento nós tratarmos, mas dentre as três principais, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor, que foi usado para chicotear o povo de Judá, o povo de Israel. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte. Da mesma forma, Deus usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como azorrague para chicotear Jerusalém e Judá. Então, amados, aqui em Jeremias, capítulo 27, no versículo 8, ele diz assim: e acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essas nações, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Querido, Ezequiel fala sobre o inimigo. E ele diz que o inimigo floresceu. A vara que o Senhor usa para chicotear, para chamar a atenção do seu povo. Reverdeceu a soberba, versículo 10, né? A parte B, o rei Nabucodonosor extrapolou os limites, né? E ele foi cruel na aplicação dos castigos. Então, a soberba de Nabucodonosor extrapolou. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. Por isso, o furor de Deus, o furor de Javé, se acendeu também contra a Babilônia. Aqui em Jeremias, capítulo 51, versículo 34, ele diz: Nabucodonosor, o rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. E no 55, ele diz o seguinte, 55, 56, ele diz: porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o ruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente lhe retribuirá. Essa reação divina é exemplar. Ainda hoje, amados,
Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Sobre o inimigo, o Senhor fala que floresceu, que reverdeceu. Sobre o rei Nabucodonosor, o nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Nabu, Kadurri, Tesur, que significa Nabu, protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nabuchadnezzar, e aparece 30 vezes no Antigo Testamento, sendo 4 aqui em Ezequiel, capítulo 26, verso 7, 29, 18 e 19, e no 30, verso 10. Então, a forma alternativa de Nabuchadnezzar, a Septuaginta de Joséfo, empregam a forma grega, Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolazar, que reinou 21 anos na Babilônia, de 625 a 605 antes do Senhor Jesus. Nabucodonosor, ele reinou 43 anos, de 605 a 562 antes do Senhor Jesus. Queridos, ainda falando sobre o inimigo, a Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica, Babi e Li, portanto, significa portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel ou Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilônia. O nome do país é o mesmo de sua capital. Caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos. A palavra Kasdu significa conquistadores. Era usado para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia. Então, desde os dias de Abraão, Isaías ele fala de babilônios, fala de caldeus, referindo-se ao mesmo império, tá, amados? Então, queridos, Ezequiel fala aqui sobre os inimigos, tá? Inimigos que Deus usou também para chamar a atenção e corrigir o povo rebelde. O versículo 10 dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, né? O rei Nabucodonosor. Então, meu amado, você vê aqui, né, como Deus ele não faz nada sem antes avisar os seus servos fiéis, tá? E Deus ele se preocupou sim, né, em mostrar, em trazer as profecias para que o povo de Israel pudesse analisar, pudesse se arrepender. Tiveram oportunidade, mas não quiseram atentar, não quiseram arrepender-se. Então a vara do Senhor veio sobre eles desta forma, Deus usando nações para castigar o povo desobediente, né? O povo rebelde. Então a lição vem o fim, vem retratar, vem trazer para nós um despertamento sobre esse tempo que está tão próximo de nós. Nós costumamos dizer que somos a geração do arrebatamento, né? E está chegando o dia, está chegando a hora em que nós iremos nos encontrar com o nosso Deus, com o nosso Cristo, não é verdade? Então, o que nós vimos hoje? Que a palavra-chave da nossa lição é fim. Vimos sobre a profecia, né? A forma, né? A introdução da profecia, como
Ezequiel introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel, que é: veio a palavra do Senhor a mim, ou então assim diz o Senhor. Isso aqui é marca registrada dos profetas de Deus, né? Tá? E vimos a extensão da parábola, da profecia, digo, né? Não apenas para o povo de Israel, mas aos 4 cantos da terra. Então essa profecia também diz respeito a nós, também está falando comigo, também está falando com você, e fala sobre o tempo desses acontecimentos. E aqui diz agora, tá? Então há uma urgência, meu amado, de nós nos consertarmos com Deus. Há uma urgência da igreja rever seus conceitos cristãos. A igreja que não tem estado preocupado com a família, é importante valorizar a sua família, tá entendendo? Porque é bênção de Deus na sua vida, seus filhos são heranças de Deus. Como você está cuidando deles nesses dias? Você está falando, alertando a sua família para a volta do Senhor Jesus? Olha, esta profecia de Ezequiel, ela é abrangente, ela alcança a todos os povos da terra. E quando será? Será agora, tá? O agora de Deus é diferente do nosso, tá? O agora nosso é imediatista. O agora de Deus, amado, é um momento, já chegou, tá? E está acontecendo todo o processo para esse acontecimento vir acontecer nas nossas vidas, meu. Então, é preciso que nós estejamos preparados. O profeta Ezequiel, ele anuncia a hora do acerto de contas de Judá, tá? E Jerusalém com Deus. Ele anuncia a hora do acerto de conta do homem, da mulher com o nosso Deus. Queridos, é importante nós entendermos sobre o fim, tá? A palavra fim, meu amado, significa destruição, significa ruína, condenação para aqueles que não têm Deus no seu coração, para aqueles que não aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então é importante que você esteja preparado para o fim, porque o fim para uma pessoa despreparada, distante de Deus, é terrível, é destruição, é ruína, é morte, é condenação. Mas para aqueles que estão em Cristo, é vida eterna, é vida eterna. Queridos, falando ainda sobre o fim, tá? É importante como a profecia ressalta e repetidas vezes que o fim vem, o fim vem, o fim vem. O profeta repete muitas vezes isto, meu amado, para nos alertar, para nos chamar a atenção, para gravar na nossa mente, para gravar no nosso coração que o fim está chegando, tá? É como Noé, que anunciou 120 anos o dilúvio, não é verdade? Todos os dias trabalhando, na batida do martelo, as pessoas já entendiam que Noé estava até pela batida do martelo, dizendo para aquele povo: estou fazendo a arca para salvar aqueles que creem que haverá dilúvio. Estou fazendo a arca para que você possa entrar nela e escapar do dilúvio que o Senhor está mandando. Mas foram 120 anos de pregação e o povo não se arrependeu. O profeta Ezequiel, meu amado, tem profetizado sobre o fim. As pessoas têm lido, as pessoas têm ouvido, mas a palavra diz que Israel não se arrependeu. E eu pergunto agora, e você? Como é que você está vendo o fato de Jesus, do fim está vindo? E você sabe que o fim significa destruição. Você sabe que o fim significa condenação, morte, ruína. Qual é a sua posição diante desta situação? E nós vemos aqui a repetição da sentença, né? Sempre, tá? O Senhor está alertando, falando sobre a necessidade do arrependimento,
do homem deixar a idolatria. O Senhor precisa erradicar a idolatria, que é a causa das abominações. Tá? Então, amados, como você está diante de Deus? Bom, e vimos aqui sobre o inimigo, como ele se levantou, como ele reverdeceu. Nos é apresentado aqui Nabucodonosor, como protagonista, aqui nesse contexto, para fustigar, para castigar o povo rebelde de Israel. Vimos a Babilônia, a grande Babilônia, meu amado. Versículos 10 dá a pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém. E esse inimigo é Nabucodonosor. Tá? Então, os julgamentos divinos, para a gente concluir, na história, mostram que o pecado jamais ficará impune. E que a única maneira da gente escapar da condenação, amados, é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha culpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, dispunha do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico desta verdade. Ele não tinha desculpa, ele não tinha como se desculpar, porque ele era conhecedor da verdade. Israel era conhecedor da palavra. Meu querido, quantos nos dias de hoje são conhecedores da palavra de Deus, mas continuam no erro, continuam na desobediência, continuam, amados, trilhando caminhos tortuosos. Então, querido, como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que estão os seus conceitos com relação à fé, à obediência, à submissão à palavra? Como é que está a sua vida diante do Senhor? Seu compromisso com a igreja, seu compromisso com o reino de Deus. Tudo isso precisamos colocar na balança, analisar para entendermos o querer de Deus. Amados, vamos revisar a nossa lição. E aqui o primeiro ponto que nós precisamos revisar é o seguinte: o que indica a fórmula? Veio a palavra do Senhor a mim. E qual a chancela de autoridade espiritual? Veio a palavra do Senhor a mim. Isso aqui, amados, era a fórmula dos profetas de Israel. Eis que a palavra do Senhor veio a mim dizendo, chancela de autoridade espiritual. Assim diz o Senhor Jeová. Era desta maneira que os profetas se dirigiam ao povo de Israel. Nunca diziam que a palavra era deles, mas que eles haviam recebido esta palavra do Senhor. Eis que a palavra do Senhor veio a mim. Assim diz o Senhor. Entendo, amado? Porque ninguém deve se surpreender com a intensidade do juízo anunciado. Sabe por quê, amados? Porque ele é compatível com a natureza divina. O juízo que é anunciado aqui na palavra por Ezequiel é compatível com a natureza divina. O Senhor, ele é tardio em irar-se. Ele é grande em força. E ao culpado ele não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó do céu. Então lembra bem que ninguém deve se surpreender com a intensidade anunciada, do juízo anunciado aqui por Ezequiel, porque o Senhor, ele é tardio sim em irar-se, ele é grande em força e ele não tem o culpado por inocente.
Então, jamais esqueça disso. Se você tem estado com a sua vida fora do altar, fora da presença de Deus, trata de voltar. Trata de buscar. Trata de te consertar com Ele. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não tem por inocente. Quem Javé usou como chicote para açoitar Samaria e Jerusalém, você sabe? Bem, o rei da Síria, ele usou para açoitar Jerusalém e o rei da Babilônia. Então, meu amado, é desta forma que Deus age, é dessa forma que Deus trabalha. Deus tem a sua maneira de corrigir o seu povo, de corrigir as nações. Então, te desperta, meu irmão, porque o fim vem. O fim vem. Quem Deus usou como chicote para açoitar Samaria e Jerusalém? Vimos aqui, rei da Síria e rei da Babilônia. E com que furor Deus se acendeu contra a Babilônia? Quando o rei da Babilônia extrapolou os limites na aplicação de seus castigos, tá? Então Deus trabalhou, né? Porque o rei da Babilônia, ele extrapolou os limites na aplicação dos castigos. Mas é compatível com a natureza divina. Então o que nós vemos aqui é que o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em força, e o culpado não tem ele por inocente, ele não tem por inocente. E de onde vem o nome Babel? Qual o seu significado? O nome vem da língua acádica. Significa portão de Deus. Portão de Deus. Querido, nós precisamos entender a palavra do Senhor. Precisamos entender o que Deus tem falado conosco. Precisamos entender que os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune. O pecado jamais ficará impune. Precisamos entender que a única maneira de escaparmos é através do arrependimento e da fé. Precisamos entender que o povo de Israel, ele recebeu a punição, a correção do Senhor, e ele não tinha desculpa. Ele não podia alegar ignorância, pois o povo de Israel dispunha de Moisés, dos ensinos dos antigos sábios, dispunha da revelação dos profetas, dispunha dos conselhos dos sacerdotes. Muitos de nós não temos como nos desculpar diante de Deus, porque nós também conhecemos a palavra. Nós também conhecemos a palavra. Nós também sabemos o que é certo e sabemos também o que é errado. Mas, infelizmente, escolhemos o errado. Deixamos para trás o que é certo e assumimos uma posição sobre aquilo que é errado e trazemos para as nossas vidas aquilo que é errado. Então, meu amado, é importante, muito importante, que você e eu entendamos o querer de Deus para as nossas vidas. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer transformar nossas vidas. O Senhor quer nos dar bênção. O Senhor quer nos dar entendimento. O Senhor quer falar nos nossos corações. A cada dia, a cada instante, Ele quer trabalhar em nós e por nós. Mas nós precisamos, queridos, estar contritos, compromissados. Quem vem?
para muitos, vem como destruição, como desolação, como morte, como condenação. Mas para aqueles que estão em Cristo, vem para a redenção, aqueles que estão no Senhor. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus multiplique a sua fé. E nós queremos convidar você para estar conosco na nossa próxima escola bíblica dominical, próximo domingo, para estudarmos a lição número 3. A lição número 3 traz o tema As Abominações do Templo. É muito sério mesmo. As abominações do templo. Olha, querido, vai ser tremenda esta lição. Eu convido você. Vai falando aqui sobre a visão, tá? Vai falar aqui sobre também as abominações, a parte primeira, sobre as abominações, segunda parte da lição, tá? Então, vai ser tremendo isso aqui. Então, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos conhecer mais a Deus. Nos aproximar mais dele, meu amado. E estarmos prontos para o dia do Senhor. Amém? Você entendeu a palavra? Que o Senhor te abençoe. Ele te guarde, te proteja. Que o Senhor te dê paz. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, quero te agradecer, Senhor, pela lição de hoje. Pai Santo, que os teus filhos que estudaram a tua palavra nesta manhã, Senhor, sejam enriquecidos, ó Pai, tenha sua fé acrescida e que possamos nos retratar contigo, Senhor, confessando os nossos pecados, pedindo perdão ao Senhor, nos arrependendo verdadeiramente, para que, meu Deus, aquele dia nós estejamos com o Senhor lá na glória. Abençoa as nossas vidas e nos dá, meu Deus, a tua graça, nos dá, meu Deus, a tua paz. É a nossa oração, em nome do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meu amado, eu quero convidar você para estar comigo daqui a pouco, às 7h30 deste domingo, lá no templo sede da nossa igreja. Eu estarei lá daqui a pouquinho, daqui a meia hora, nós estamos começando ali a escola bíblica presencial. Vamos estar estudando esta lição em classe, né, com muito mais dinâmica, com muito mais interatividade, certo? Também quero convidar você para participar conosco do culto da família, neste domingo às 19 horas, em todas as comunidades batistas cristãs no Brasil. Então, você pode procurar uma das nossas igrejas e participar desse culto que vai abençoar a sua vida, tá certo? Você que mora aí em Mazagão, nós temos 3 endereços para você em Mazagão. Temos aí no centro da cidade, né? A nossa igreja, sede. Temos no bairro da Olaria, temos no bairro do Caega, tá? Vá lá participar. Você que mora em Macapá, lá na Pastor Deocleciano, 177, nós temos lá a nossa igreja. O pastor Paulo Machado está ali para receber você, tá? Lá em Santana também temos a igreja lá no Distrito de Coração, ali em Macapá também, né? Temos vários endereços ali para você visitar. Se você tiver dúvida, não souber o endereço das nossas igrejas, você pode entrar em contato comigo aqui pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 91 984 562206, 0 operadora 91 984 562206. Vamos ter o maior prazer em responder para você e indicar uma igreja que esteja próxima da sua casa. Se não estiver próximo, mas a gente vai estar mandando, tá, o endereço para você ir na igreja mais perto de você, tá bom? Querido, muito obrigado por sua companhia aqui na rádio, aqui na TV, tá? Muito obrigado por você que acessou o nosso canal, né, e esteve assistindo a nossa lição. Peço a você, se inscreve no canal, tá? Comenta, deixa o seu like
E também ativa o sininho para você ser notificado sempre que a gente tiver aqui uma nova publicação, tá? E peço a você, compartilha com os teus amigos, para que teus amigos também sejam alcançados pela palavra de Deus. Aqui ficamos nós gratos a Deus de maneira cristã. Queremos agradecer a você, a sua família, desejar um domingo de muita paz, de muita bênção para você, para a sua família, para a sua igreja. Que o Senhor esteja te abençoando grandiosamente. No próximo domingo nós estamos aqui de volta com mais uma escola bíblica dominical. E de segunda a sexta nós temos na Rádio CBC Gospel e na CBC TV, nós temos o programa Despertar com Cristo, das 5 às 7 da manhã e das 17h30 às 18h30, o programa Clamor das 18 horas. Será sempre um prazer ter você conosco. Meu amado, eu quero encontrar você lá na sede da nossa igreja daqui a pouquinho, ou então à noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, Ele te proteja. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.